Bom dia, turminha da Química. Estamos aqui com mais uma aula, tá certo? Sobre tabela periódica com TJ Explica, tá bom? Então veja só, nós vamos nessa aula, tá? A gente vai entender que essa aqui é a primeira parte da aula, tá? A primeira parte que vai compor a aula de tabela periódica, porque a gente vai trabalhar aqui um pouco da história. Tá? Nós vamos falar aqui um pouquinho dessa história de tabela periódica, tá? Mas, claro, quero dizer para vocês que a gente não vai detalhar nessas histórias aqui não, porque é muita coisa, tá, gente? Muita coisa mesmo. Se você for se aprofundar na história da tabela periódica, pense que é muita coisa para se falar. Mas a gente vai aqui falar das principais contribuições, tá? Nós sabemos que a tabela periódica hoje ela tem, em média, na verdade 118 elementos químicos. Tá? Mas qual é a história por trás disso? Como foi que esses elementos foram organizados na tabela periódica? Ok? Então vamos lá, é isso que a gente vai tentar detalhar e mostrar aqui para vocês. Tá? Para isso eu determinei aqui uma linha temporal, tá? Para a gente analisar a cronologia dos acontecimentos, tá? Para que a gente pudesse chegar ao que nós conhecemos hoje sobre a tabela periódica, tá? E aí, vamos lá. Uma das primeiras contribuições, né, em relação à tabela periódica surgiu aqui em 1820 com um cientista alemão chamado de Johann Dobereiner, tá? Essa pronúncia mesmo, Johann Dobereiner. Tá, então, qual foi a contribuição de Dobereiner aqui na construção da tabela periódica? O que foi que ele pensou? Né? Como ele conseguiu organizar os elementos que ele conhecia na época? Uma das maneiras que ele imaginou foi pegar esses elementos e organizar em grupo de 3. Por isso que você tem aqui a chamada tríades de Dobereiner. Tá, então, ele organizou em grupos de 3 e ele teve o cuidado também de organizar esses elementos de tal maneira que eles tivessem propriedades semelhantes. Tá? Então ele organizou, né, o lítio juntamente com sódio, juntamente com potássio, porque eles tinham propriedades semelhantes. Outro detalhe aqui nessa organização das tríades de Dobereiner é porque se você pegar aqui, o lítio ele tem uma massa atômica aqui, ó, 6,94. O potássio também tem uma massa atômica de 39,10. Tá? Se você somar a massa do lítio com a massa do potássio e depois dividir por 2, você vai obter aqui a massa do sódio. Qual é a conclusão que nós chegamos disso? Que a massa do elemento central nessa tríade aqui, ó, na tríade, na verdade é a média aritmética das massas do lítio e do potássio. Então, você soma a massa do lítio com a massa do potássio, divide por 2, dá a massa atômica aqui do elemento central, que no caso é o sódio nessa tríade. Tá? Porém, o que aconteceu em relação a essa proposta de Dobereiner? Por que ela não deu certo? Né? Uma das coisas que foi verificada é que ela era uma organização restrita. Ela atendia somente a alguns elementos. E muitos outros elementos não conseguiam seguir esse padrão de Dobereiner. Um exemplo aqui é muitos metais não podiam ser agrupados em tríades. Ou seja, então, aquilo que Dobereiner estava imaginando construir, infelizmente não deu certo. Tá? Não deu certo esse tipo de organização de tabela periódica. E aí, em 1862, houve uma nova proposta, né, de um cientista francês chamado de Alexandre Chancourtoir.
né? A pronúncia é essa, Chancotoir, tá? Então, qual foi a proposta de Chancotoir? O que ele imaginou? Tá? Chancotoir, ele propôs, né, que essa tabela periódica, essa organização desses elementos químicos, podemos assim dizer, né, poderia ser organizado na forma de um parafuso. Tanto é que ficou conhecido como parafuso de telúrio. Tá? Uma das coisas também que Chancotoir pensou nessa organização, ele organizou também em ordem crescente de massa atômica. Tá? Então, se você analisar, você tem aqui o lítio, ó, mais uma vez eu estou pegando aqueles exemplos da tríade, né? Mas cabe aqui também, ó, o lítio, massa atômica 694, sódio 23, potássio 39,10. E é interessante que nesse parafuso de telúrio, você percebe aqui que existe uma linha vertical aqui, ó, tá vendo? Essa linha vertical, onde você tem a presença do lítio, tem a presença do sódio. Eu estou pegando esses elementos aqui, mas serve para os outros aqui também, tá? E tem a presença do potássio. Toda vez que você tinha elementos químicos que estavam na mesma vertical aqui no parafuso de telúrio, significava dizer o quê? Que esses elementos químicos tinham propriedades químicas semelhantes. Tá? Então, mais uma vez aqui, ó, se confirma o que Dobereinen tinha imaginado lá em 1820, na organização desses elementos. Chancotoir também imaginou, só que de uma maneira diferente aqui, né, na sua organização, mas o lítio tinha propriedades semelhantes ao sódio, que tinha propriedades semelhantes ao potássio, e também organizando eles em ordem crescente aqui, ó, tá, de massas atômicas. Qual foi o problema desse modelo? Por que ele não vingou, né, podemos assim dizer? Teve vários problemas aqui em relação a esse modelo, né, de Chancotoir. Primeira coisa aqui é que Chancotoir ele não era químico, tá? Ele era geólogo. E isso já se tornou um empecilho na proposta que ele estava apresentando. Por quê? Porque por ele não ser químico, ele não tinha bases sólidas na área de química. Tá? Então, muitas informações que ele aplicou no conceito da tabela que ele estava organizando eram fundamentadas ali na geologia. Tá? Tanto é que Chancotoir ele colocou na organização do grupo da tabela aqui substâncias como óxidos, cianetos, que na verdade não são elementos químicos. Então, essa tabela aqui é uma tabela que organiza elementos químicos e não substâncias químicas. Ou seja, então, devido a esses problemas, tá, o modelo de tabela de Chancotoir não foi aceito pela comunidade científica, tá? Além de apresentar vários erros também em relação a questões de massas atômicas, tá? Na apresentação desses elementos aí. Então, infelizmente, foi uma outra proposta, assim, né, de tentar organizar os elementos químicos em uma tabela que não deu certo. Tranquilo? Porém, em 1864 surge aqui, tá, uma outra proposta que foi organizada por Newlands. Tá? Que proposta é essa? A chamada Lei das Oitavas. Tá? A chamada Lei das Oitavas aqui. Como foi que Newlands, né, tentou organizar os elementos químicos? Newlands, ele era músico, tá? Então ele gostava muito de música. Então uma das maneiras que ele pensou, né, organizar esses elementos era na forma de escala musical, tá? Então
Veja só, é como se você tivesse aqui. Como se você tivesse aqui. O número 1 aqui representasse o Dó, o 2 Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então veja que nessa primeira horizontal aqui, né, você tinha como se você tivesse um conjunto de notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí o que acontece? Você teria agora uma nova repetição desse conjunto de notas, né? Não é as oitavas musicais? Então, só que onde estaria essa repetição? Abaixo aqui, ó. Então, você voltaria aqui a repetir. Tá? Então, você teria, de novo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E novamente aqui, ó, você teria outra repetição. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só que, qual foi o problema dessa proposta aqui de Newlands? Veja só, você começou aqui com lítio, tá? Foi até o Flu. Ao repetir novamente uma outra escala aqui, você começava com sódio. E até aqui tudo bem, né? Porque uma das ideias de Newlands também era organizar os elementos que tivessem propriedades químicas semelhantes. Pronto, lítio, sódio, potássio, estamos aqui sempre na mesma vertical. Tá aqui, tá? Só que, o que aconteceu? Berílio, magnésio e cálcio, tá? Tem mesmas propriedades. Só que quando você chegou aqui, boro, alumínio, quando você chegou no cromo, veja que eles estão aqui, ó, na mesma vertical aqui. Só que o cromo, tá? Sabe-se hoje que o cromo não tem propriedades químicas semelhantes a quem? Ao alumínio. Então, a proposta de Newlands também não foi eficaz na organização dos elementos químicos em uma tabela. Além disso, a proposta dele foi muito ridicularizada, né, dentro da comunidade científica, justamente porque ele quis meio que forçar a barra, né, dentro de uma área que ele gostava muito, né, que era a música. Apesar que o Newlands era um químico industrial, né, mas ele também gostava muito de música e ele quis associar química com música, né? Então isso fez com que o modelo dele também não fosse muito aceito na comunidade científica. Além desses erros aí, tá, que estão claramente aí mostrados para vocês, tá bom? Só que, partindo aqui, tá? Lá em 1869, deixa eu só apagar aqui. Em 1869, tá? Esse alemão aqui, Mayer, ele juntamente, ou seja, de forma independente, tá? Ele não sabia que Mendeleev também estava trabalhando numa forma de organizar os elementos químicos, tá? Só que Mayer, que era um alemão, estava tentando organizar os elementos químicos, mas pensando basicamente nas propriedades físicas, da mesma forma que esse russo, Dmitry Mendeleev, também estava tentando organizar os elementos químicos, só que pensando nas propriedades químicas, tá? Mas aí trabalhos completamente independentes um do outro, né? Veja que Mayer estava lá na Alemanha e Mendeleev na Rússia, ok? Só que diante disso tudo, diante dessa história, desse resumo, né, temporal que a gente fez aqui na tabela periódica, nós vamos destacar o trabalho de Mendeleev, porque na verdade o trabalho dele foi muito minucioso, né? O trabalho dele foi espetacular na construção da tabela periódica, tá certo? Então nós vamos aqui trabalhar mais em função dele aqui, beleza? Mas aí você viu, né, um pouco dessa história, um pouco da evolução de como, né, houveram várias tentativas de organizar esses elementos químicos que iam sendo descobertos ao longo da história,
né, de tal maneira que cada cientista conseguiu contribuir um pouco, né, com a descoberta do outro, até que a gente pudesse chegar aqui, né, no Mendeleev, que vocês vão perceber que ele realmente foi genial na construção da tabela periódica, ok? Então vamos lá. Dmitri Ivanovich Mendeleev, 1869. Está aí o rapaz, a figura do cidadão. Tá? Então vamos lá. Essa aqui é uma clássica tabela, tá, do Dmitri Mendeleev, em que ele organiza essa tabela aí em ordem crescente de massas atômicas, tá? Mas tendo cuidado de colocar na vertical, né, na mesma vertical, os elementos que apresentem propriedades químicas semelhantes. Tá? Então você tem uma tabela aí construída com 12 séries, aí você tem grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, 5, 6, 7, 8, né? Você tem essa representação aí. Então Mendeleev ele fez um trabalho, né, incrível, porque ele conseguiu ordenar 60 elementos químicos, né, que se conhecia na época dele aí. Tá? Só que, veja bem, tá? Vamos tentar entender aqui a concepção desse gênio da química, tá? Em construir essa tabela periódica. Diz a história, tá, que Mendeleev conseguiu construir essa tabela periódica, né, depois de um sonho que ele teve. Né? Ele estava tão exausto, trabalhando, tentando organizar esses elementos, tentava de um jeito, tentava de outro, não dava certo. Ele estava tão exausto que pegou no sono. E nesse sono, sonhou. E aí, né, diante desse sonho que ele teve, ele conseguiu organizar a tabela periódica. Incrível, tá? Incrível. Então vamos lá. Quero destacar para você aí a série 7. É só para a gente ver um exemplo. Porque eu disse para vocês que Dmitri ele organizou a tabela em ordem crescente de massas atômicas. Né? Então se você pegar aqui a série 7, tá, você tem aqui a prata, massa atômica 108, aí vem o cádmio, massa atômica aqui 112, aí vem, quem mais aqui? O IN, né, que no caso aqui vai ser o índio, massa atômica 113, aí quem vem mais? Depois do índio vem o estânio, e aí você tem aqui, né, um antimônio, tá ok? Aqui, ó, tem o telúrio e o iodo. Só que o antimônio aqui, se você perceber, ó, 122, aí o telúrio 128 e o iodo 127. Então, destacando esses dois elementos aqui, você percebe que tem uma coisa que não está muito na lógica, porque se tem a ordem crescente de massa atômica, o certo era o quê? Era o iodo está aqui, ó, 127, e o antimônio e o telúrio vir para onde está o iodo. Só que o Mendeleev ele fez essa mudança, por quê? Porque ele disse assim, ó, o iodo ele tem propriedades químicas semelhantes ao cloro e ao bromo. Então ele não pode ficar nessa posição que está o telúrio, ele tem que ficar nessa posição que está, nessa posição aqui mesmo que ele está, ó. Tá na posição, ou seja, no grupo que se encontra o cloro e o bromo, porque eles têm propriedades químicas semelhantes. E aí, para justificar isso, ele disse que essas massas atômicas aqui, tá, do telúrio e do iodo, estavam erradas. Né? Não podia ser, essas massas atômicas aqui estavam erradas. Okay? Então, foi uma das maneiras que ele justificou essa troca aqui. Beleza? Outro ponto que a gente precisa entender aqui na tabela de Mendeleev é que, se você analisar aqui, ó, tá, ó, por exemplo, eu coloquei esse 44 aqui. Só que aqui em cima tem uma interrogação.
Significa dizer o quê? Que quando Dmitri estava organizando essa tabela, existiam elementos químicos que ainda não tinham sido descobertos. Tá? Então ele organizou aqueles elementos que tinham sido descobertos. Estava lá, tá aí, estão aí. E aqueles que não que existiam, claro, mas que não foram descobertos ainda. O que fazer? De uma genialidade tão grande, o que foi que esse cara fez? Ele simplesmente, organizando a tabela periódica dele, deixou espaços vazios. Ah, vou deixar espaços vazios aqui porque eu sei que no futuro esse elemento químico vai ser descoberto. Esse elemento químico que tem essa massa aqui, ó, 44, vai ser descoberto. E aí, em 1879, foi descoberto justamente quem? O escândio, tá? Que tem massa atômica 44 aí. Beleza? Aproximadamente 45. Ou seja, então você percebe que ele, além de construir essa tabela, organizar essa tabela, deixou espaços para que quando outros elementos químicos fossem sendo descobertos, sendo justamente colocado nesses espaços aí que ele tinha organizado. Tá? Então o cara realmente foi genial na organização da tabela dele. Tá bom? Porém, o seguinte, em 1913, ó, só lembrando aqui que eu saí de 1869, onde essa tabela aqui ela foi organizada em ordem crescente de massa atômica, tá? E agora eu estou em 1913 com um outro cientista fantástico chamado Henry G. J. Moseley, que ele fez algumas alterações. Na verdade, fez uma alteração muito importante na tabela periódica organizada por Mendeleev. O que foi que ele fez? Ao invés de organizar a tabela periódica em ordem crescente de massas atômicas, ele organizou a tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Por quê? Porque ele verificou que o número atômico é um valor que melhor poderia caracterizar os elementos químicos. Tá? Então o Moseley, ele organiza essa tabela periódica em ordem crescente de quê? De número atômico. Tá? Professor, eu não estou lembrado o que é massa atômica, nem o que é número atômico, não. Não se preocupa, tá? A gente vai tratar dessas informações ao longo aí do caminho. Bom, mas vamos lá. Ou seja, com essa mudança de organização, aí a gente pode entender aquela modificação que Mendeleev fez em relação ao telúrio, tá? E em relação ao iodo. Ó. Por quê? Porque quando você agora tem ordem crescente de número atômico, faz sentido aquela mudança que Mendeleev propôs, né? Ó, porque agora o telúrio tem tem número atômico 58 aqui, ó, 52, e o iodo tem número atômico 53. Então fez sentido aquela inversão, né, proposta por Mendeleev, tá ok? Entre o telúrio e o iodo. Então você tem aí uma classificação moderna, uma classificação atual da tabela periódica. Uma tabela que é organizada em ordem crescente de números atômicos, uma tabela que é organizada em períodos e grupos, né? Tudo isso nós iremos falar aqui com vocês, tá? E essa aula, né, de estudo da tabela periódica moderna vai ser a nossa aula 2, para a gente poder entender direitinho tudo isso aí, ok? Porém, eu quero apresentar para vocês aqui o seguinte. Deixa eu analisar aqui. Alternar programas. Vamos aqui. Ó. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Tá, nesse site aqui, tá, nesse link aqui, você tem, tá, uma tabela periódica dinâmica. Tá? Eu quero apresentar para vocês, porque você pode brincar com isso aqui. Você pode, né, conhecer vários elementos químicos aqui, aplicações, ano que foi descoberto, várias propriedades dele. Ó. Vou clicar aqui, por exemplo, no hidrogênio. Tá aqui. Ó.
as informações aqui do hidrogênio. Então, quando você clica aqui, você vai ter aqui uma história do hidrogênio. Tá? E você tem nesse outro lado aqui, ó, características, nome, símbolo, série, grupo, período, massa atômica, raio, várias informações. Ó. Origem e evolução, a descoberta, quando foi descoberto o hidrogênio, tal, o papel na teoria quântica, né, a emissão, aqui a gente vai estudar isso aqui, tá, em modelos atômicos. Então, as propriedades, né, de combustão, os níveis de energia. Vamos lá, o que mais? Tem aqui, ó, as reações biológicas que acontecem com hidrogênio. Tem outras aplicações aqui, ó, tá? A indústria de semicondutores, seguranças e precauções. Então você tem várias informações aqui do hidrogênio, né? Caso você queira entender um pouco mais sobre ele, tá? Ó, se eu pegar aqui outro elemento químico, carbono, por exemplo, olha só, mesma coisa, você tem histórias aqui, ó, tá? Diferença do carbono grafite tá aqui, ó, e o carbono diamante, a diferença entre os dois. Mas se você trazer para cá, você vai encontrar os estados alotrópicos. Lembra que eu falei para vocês o que é alotropia? Elementos químicos que têm a capacidade de formar substâncias químicas diferentes, ou seja, o mesmo elemento químico forma substâncias químicas diferentes. É o caso do carbono. Ó. Veja que o carbono aqui forma vários estados alotrópicos, representados aqui, ó, diamante, essa estrutura, ó, essa estrutura B, grafite, e a estrutura C é um lonsdaleita, né? A D e a F são os chamados fullerenos, tá? A G, carbono amorfo, H, um nanotubo de carbono, que tem N aplicações, tá, gente? Então aqui vai tendo a história de tudo isso aí. Então você percebe, tá, que você tem aqui como estudar cada elemento químico que existe na tabela periódica, tá? Então, basta você fazer o quê? Basta, tá, você aqui, ó, acessar esse site aqui, ó, www.ptable.com. Tá aqui o link para acessar aquela tabela periódica. Tá aí, tô mostrando aqui para vocês uma tabela periódica atual, tá certo? Tá aqui, ó, uma tabela periódica moderna, organizada em ordem crescente de número atômico, e a gente vai analisar cada detalhe dessa tabela periódica, tá ok? No máximo, é isso por hoje, tá? Um grande abraço para vocês. Façam as anotações a respeito de tudo isso, tá? Verifique as contribuições, né, de cada cientista aí na construção da tabela periódica, e se você teve dúvida, não se preocupe, TJ explica, ok? Valeu, um grande abraço aí para você.